te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, Eu cantarei da bondade de Deus. Vamos fazer o nosso devocional do dia. Hoje é dia 18. Vamos abrir lá na página 18 de janeiro. E o tema de hoje fala sobre movidos pelo Espírito Santo. O nosso texto se encontra no livro de Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Em meio às altas demandas do dia, muitos acabam não dando atenção às orientações do Espírito Santo. É como se estivéssemos num oceano de oportunidades diante de nós, mas estamos nos contentando apenas em molhar os pés à beira da praia. A Bíblia nos chama a profundas experiências, a ter uma vida debaixo da liderança do Espírito, como Estevão teve. Esse homem foi perseguido e morto por sua fé em Jesus, e prestes a morrer, intercede por aqueles que o matariam e clamou a Deus para que o perdoasse os pecados de seus opositores assassinos. Você acredita que um ser humano, por si só, conseguiria agir dessa maneira? Esse comportamento de Estevão só foi possível, pois, como o texto diz, ele estava cheio do Espírito Santo. Como Estevão, somos desafiados a viver em constante comunhão com o Espírito, permitindo que ele transforme cada aspecto da sua vida. Mas isso requer mais do que uma simples disposição. Exige humildade, rendição, obediência e uma busca constante por sua presença. O Espírito Santo é um presente de Deus, que Deus dá àqueles que o amam e visa nos capacitar para enfrentar os desafios de maneira sobrenatural, preparados por Deus para cumprir os seus propósitos aqui na Terra. Neste dia que Deus está chamando você para uma vida de intimidade com Ele, para navegar nas águas profundas de sua presença. Busque com ainda mais intensidade o Espírito Santo, esteja sensível à direção dele e assim seja capacitado para uma jornada transformadora. E a palavra de meditação do dia diz assim: só consegue agir de acordo com a vontade do Espírito Santo quem aceita ser dirigido por ele. E a nossa palavra-chave é a presença. Esse texto, falando sobre o Espírito Santo e sobre a vida de Estevão, seu testemunho, isso me faz recordar que, ainda que nós sejamos imperfeitos, nos faz acreditar, crer e buscar mais de Deus e saber que é o Espírito Santo quem está nos guiando. Como nessa passagem aqui mostrou, como a vida de Estevão que nos ministra, o fato dele ter orado pelos seus opositores, aqui mesmo diz, essa atitude não seria uma atitude normal, comum, sabe? Quando a sua natureza, por sua natureza, você faria certa coisa ou você tomaria tal atitude, mas quando você está sensível a Deus, quando você está conectado, você tem uma atitude diferente. Vamos supor que uma pessoa ela é super estressada, sem paciência, e aí chega uma situação
em que as pessoas esperam que essa pessoa vai explodir e essa pessoa não explode. E aí a gente pode ver, aconteceu alguma coisa. Ou quando alguém que tem dificuldade de dividir as suas coisas e ver que alguém precisa ou solicitar algo e essa pessoa divide aquilo que é seu. Divide a sua refeição, divide algum material, por exemplo, no seu trabalho, ou você está sem tempo, mas você vê que aquilo é importante para outra pessoa e você decide servir. Então, nos pequenos detalhes faz diferença. Ou aqui, como no caso de Estevão, que ele, humanamente, acho que ele não perdoaria, sabe, os seus opositores, porque ele não merecia ser tão massacrado quanto ele foi por ele ser cristão, por ele ser um seguidor de Jesus Cristo. Mas ele foi perseguido, ele foi maltratado, imaginamos o quanto ele sofreu por isso, mas mesmo assim ele decidiu orar, ele decidiu perdoar. E assim também acontece nos nossos dias. Existe uma palavra que, assim, quando eu comecei a caminhar na fé, ela é muito forte para mim. Quando eu comecei eu me lembro, né, a ler a Bíblia ali de forma rotineira, eu lembro que um versículo me chamou a atenção, que ele fala sobre: se você fizer o bem somente quando te convém, que diferença tem em você ser cristão? E essa palavra, vira e mexe, ela vem na minha cabeça. Porque, de fato, o que tem diferente na nossa atitude se a gente faz aquilo que o mundo faz? Se é olho por olho, dente por dente. Mas em Deus não é olho por olho, olho por dente. Dente por dente, né? É a gente fazer essa diferença. É quando ninguém espera que a gente vai ter uma atitude baseada na nossa fé cristã e a gente vai lá e pratica. E isso algumas vezes pode ser difícil pra gente, porque dependendo do nosso meio, algumas pessoas podem querer abusar disso, sabe? Só o fato de você dizer que é cristão ou que vai à igreja, às vezes quem está próximo e não entende, ainda não é convertido, pode querer usar disso para confrontar, sabe? Por exemplo, dizer: você não é cristão, e por que você faz isso? Ou por que você faz aquilo? Entende? Mas que a gente possa ter essa ousadia como Estevão e buscar mais de Deus, mais do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai nos mover na direção certa. Isso não significa que a gente vai ser perfeito ou que a gente precise ser perfeito, mas é quando a gente se encontra com Deus, quando a gente se encontra com Jesus ali no nosso lugar secreto. Lembra de algumas palavras dos dias anteriores que diz que quando a gente se encontra com Deus, é impossível a gente sair da mesma forma, porque Ele nos preenche, Ele nos completa. E assim, lembra da palavra de alguns dias também, que falamos sobre Moisés, que ele subiu ao monte e ao descer o seu rosto estava diferente? Então, é exatamente isso que acontece quando a gente se conecta com Deus. Não é algo forçado da nossa parte, mas é Ele quem faz por meio de nós. Isso é bom. Amém? Deus abençoe o seu dia.